Então temos aqui com o António Castela, que por si só tem imensas histórias para nos contar, que já ouvi dizer. Portanto, vamos dar início a esta sessão. António. Ora, boa tarde. Eu quero agradecer o convite para falar daquilo que eu já começo a esquecer muita coisa. Quando o 25 de Abril se dá, para mim é uma surpresa. Não fazia a mínima ideia do que é que estava a passar sequer. Os primeiros contactos foi logo a seguir ao 25. E o que eu gostaria aqui de passar é como é que todo aquele movimento acabou por me influenciar para todo o resto da vida. Comecei através do movimento associativo. Por isso, os meus primeiros contactos são feitos a partir dos colegas do liceu que me começam a dar uns folhetozinhos, na altura ainda presumo que era do Maesle, mas com alguma informação sobre o que estava a passar. Por isso, essa informação para mim era um bocado de novidade. Apareceu-me de repente um jornal na mão, também a Voz do Povo, salvo erro, apareceu-me também um jornal na mão. Eu desconhecia, os colegas eram pessoas com quem eu me dava muito bem e por isso tudo aquilo me levou a começar a questionar, mas havia depois um grande movimento, havia as pessoas ligadas ao PCP, as pessoas ligadas aos movimentos, à área da esquerda, da extrema esquerda, do MES, do UDP, da FECA, da UDP, etc. E por isso para mim era uma panóplia grande de situações e de alguma confusão para onde é que me havia de voltar. O que é que me fez movimentar e o que é que me fez tomar posições? As posições que iam saindo para cima da mesa. Por isso, logo de início, no ano, em 75, eu vou dar aqui um salto, porque 74 para mim foi andar a apanhar bonés, muito claro. Eram as situações que eu via na rua e que eu ouvia, mas que para mim eram estranhas, não fazia a mínima noção, mas em 75 logo fomos confrontados nos liceus com propostas do Ministério no sentido de fazer regredir aquilo que tinha-se conseguido em 74, que era a questão de acabar com os exames. E por isso logo em 75 surgiu, mais tarde o São Tomé Ocardia levou a coisa ainda mais longe, e por isso criou-se um movimento grande dentro das escolas, em relação a de luta em relação a essas propostas, a essa tentativa de regredir, e que me levou a entrar no movimento associativo e por isso associar-me a um dos grupos que na altura era um grupo diferente, eram os núcleos sindicais, na altura, núcleos sindicais de estudantes, já agora, não vai ver, a gente já passaram tantos anos já, mas na altura eram os núcleos sindicais de estudantes que agregavam um conjunto de militantes e ativistas de várias organizações da extrema-esquerda. Mais tarde, o movimento associativo foi-se desenvolvendo, enfim, eu acabei por sair do liceu porque eu já estava também a chegar ao 6º ou 7º ano, acabei e saí e acabei por me associar junto com moradores da minha zona, que tinham ocupado um prédio para fazer um grupo desportivo e cultural, e acabei por me associar ao pessoal da ocupação, porque no meu bairro havia muita gente que tinham ocupado muitas casas, que estavam devolutas na época. E havia um grande movimento das ocupações. E por isso o próprio clube tinha tido essas características. E por isso essa experiência que deu-me uma outra luz sobre as questões, sobre aquele movimento, porque eu estava de repente envolvido em questões culturais e ter que desenvolver e ter que pegar as bibliotecas, criar-se bibliotecas e buscar filmes para se projetar, para se distribuir, para depois fazer debates, criar-se debates sobre o Dia Internacional das Mulheres, o dia mais disto ou o dia mais daquilo, e por isso fazer-se desfiles para as crianças, criar-se um grupo de teatro para as crianças, fazer-se um desfile e em que se tinha que fazer valer precisamente esse movimento, mesmo com crianças. É interessante porque já na altura havia a tendência para algumas organizações políticas centralizarem e fecharem estes eventos mais abertos,
Mais ou menos estou-me a recordar de um Dia Mundial da Criança em que tivemos que exigir que aquilo que era a nossa visão, que era que o Dia Mundial das Crianças devia ser feito na rua. Estava um dia ótimo de sol e por isso devia ser feito na rua e não dentro da coletividade que era gerida por uma outra força político-partidária e que queria levar para dentro das instalações para, enfim, centralizar a situação. Por isso, para além de se conseguir exigir isso, fez-se uma manifestação que terminou precisamente no tal largo, uma manifestação com as crianças. Para mim me impressionou muito, porque os pais e as crianças saíram à rua, conforme nós íamos passando e tínhamos uns bombos que iam tocando e as miúdos levavam umas coisas, os pais e as crianças saíam à rua e quando eu olho para trás eu tinha uma manifestação como enorme, de um milhar de pessoas, estamos a falar de um bairro, não é? Mas de um milhar de pessoas atrás, miúdos, que entretanto vieram a correr e por isso quando entramos naquele largo foi esfuziante, porque efetivamente era a mostra que o trabalho que estávamos a desenvolver junto das pessoas, junto daqueles moradores, era importante. E uma das questões que nós desenvolvemos a partir dessa coletividade foi, na altura foi extremamente importante também, que eu considero também um fator bastante importante, foi a alfabetização. Eu estou a falar de um bairro que é na Amadora, junto àquela luz, na passagem da Amadora para aquela luz, e que em torno, na época, havia imensos bairros da Lata, que não tinham qualquer condições. Por isso os bairros não tinham quaisquer condições, por isso eram zonas enlameadas, eram autênticos bairros da Lata, e de repente aquele grupo de jovens que nós éramos ali do bairro e que estávamos associados ali à volta da coletividade, começámos a organizar a alfabetização nesses bairros. O impulso que o Projeto SAL deu ao movimento popular, colocando na mão da força de vontade das pessoas coisas como tijolos, por exemplo, que foi extremamente importante na época, para fazer precisamente reconstruir estas casas que eram de madeira, tinham bidões, eram de madeira, e por isso reconstruir e fazer com tijolos. As pessoas organizavam-se para isso e por isso este projeto SALT foi importante desse ponto de vista, porque tinha essa componente de facilitar a chegada destes tijolos e do cimento e, enfim, de outros instrumentos. Da maior parte dessas pessoas trabalhavam na construção civil. Muito gratificante depois ver as pessoas acabar a alfabetização e irem fazer o exame para poder ter um equivalente a uma quarta classe e que lhes dava o direito de poder pelo menos ter uma carta de condução. E isso criava, por outro lado, também criava espírito nas pessoas de que era possível fazer coisas e que elas próprias podiam fazer para elas também e organizar-se. Essa foi a principal enfim, o principal, para mim, aquilo que me foi mais impressionante foi a forma como eu cresci nesse ambiente a acreditar que é possível fazer. Isso foi um passo seguinte. Foi as pessoas auto-organizarem-se em termos destas comissões para poderem candidatar-se às autarquias. Hoje, passados 50 anos, temos partidos autárquicos, em vez de termos partidos de trabalhadores. É a minha grande segunda desilusão. Porque, olhando para este processo da Comissão de Moradores, das Comissões de Moradores, eu não estive nas fábricas, não estive nas empresas, onde se calhar é mais visível tudo isto, por isso é do que eu li na altura, o que eu sei das empresas era o que eu li na altura. Deste processo das Comissões de Moradores é muito interessante, porque se vê perfeitamente como da auto-organização das pessoas foram aos poucos engraçadas para representação. E esse processo de transferência para uma representação deu no que hoje estamos. Eu, por fim, queria deixar uma outra experiência desse período, aí sim já mais política e muito mais aguerrida, que foi, enfim, no fim do PREC, os resultados das manifestações depois em torno
dos camaradas que tinham sido presos, tinham sido detidos e que foram a julgamento, e dos quais eu quero lembrar aqui uma manifestação a Santa Clara, onde camaradas morreram como perfeitamente numa situação de fazer autêntica caça. Ou seja, não foi de qualquer maneira que Luís Caracol morreu da forma como morreu. Luís Caracol morreu porque a rua foi bloqueada e por isso não tinham saída nem para um lado nem para o outro. Por isso foi a varrer completamente. E isso mostra bem depois o caráter com que... E foi pouco depois do 25 de novembro, não é? E por isso isto mostra bem o caráter com que a Bruzia logo de imediato resolveu atacar. E os anos subsequentes foram muito claros sobre isso, sobre inclusive com agressões policiais sobre o 1º de Maio no Porto, com mortes, nos campos, no Alentejo, com mortos, e por isso qualquer resistência foi perfeitamente cilindrada, no sentido de vamos lá, isto agora acabou, vamos nos pôr direitos. E é aqui, chegados ao 25 de novembro, que eu diria que foi aí que eu ganhei consciência de que teria que fazer mais qualquer coisa. E por isso não me bastava andar pelos movimentos, como andei naqueles tempos, por isso ser um mero espectador, ativo, mas um mero espectador, do meu ponto de vista, e então entendi que deveria participar para poder também ter a opinião já organizada, política. Essa forma de ver que eu fui acompanhando ao longo dos anos, queria deixar aqui essa memória em relação ao Francisco e um agradecimento imenso, porque eu tenho uma das pessoas, eu considero que foi uma das pessoas que me também ensinou é que há que resistir, há que saber resistir, há que procurar caminhos, e com ele aprendi a organizar precisamente essa minha atividade que tive durante aqueles anos e a pensá-la de uma forma mais estruturada, mais profunda do ponto de vista político, e que eu não tive nesses anos do PREC. Por muito que vos custe, não tenho mais nada para vos dizer sobre o PREC, a não ser isto mesmo. Já foi bastante bem. A minha experiência e a experiência daqueles que terão a minha idade e aqui a desse camarada e do Castela, as massas revolucionárias, as massas populares, os trabalhadores, seguiam as organizações revolucionárias, acreditavam nelas. Foi quando se houvesse uma Câmara que tentasse aumentar a luz ou a água ou outros, os revolucionários estavam atentos e faziam difundir, e as massas populares enfrentavam e barricavam as câmaras. Portanto, eles, mesmo que estivessem reunidos, aquilo acabava. Era de facto impressionante. E foi aí que o povo conquistou direitos que ainda hoje, muitos deles, ainda temos. Fazíamos barricadas, isto logo a seguir ao 25 de Abril, a caça à pida, aos bufos. Os bufos eram saneados, as chefias, portanto, tomavam posições reacionárias, também eram saneados, eram os administradores, barricávamos os administradores, e muitas coisas mais.
eu acho que tem a ver com, vamos pôr os pés assentos no chão e o que é que temos para fazer. Ou seja, é na realidade na ação que as pessoas podem encontrar formas de consenso e de atuação. É na tentativa da resposta àqueles anseios, àquelas necessidades, àquela forma de sentir que se consegue depois a coesão e consegue-se ter alguma capacidade de intervenção mais coesa. Esse saber lidar com as questões que levou, eu não estive envolvido nem pouco mais ou menos nesse processo, apanhei-o muito ligeiramente de lado, mas que levou, por exemplo, à construção de um partido. Estão aqui algumas pessoas que poderão falar melhor do que eu sobre isso, que veio de 3 ou 4 organizações, pelo menos 3 que eu conheço, 3 grandes organizações de extrema-esquerda e que se conseguiram com ideias algo diferenciadas, mas conseguiram encontrar uma linha comum, um mínimo múltiplo comum. E em última análise, a gente só quando estivermos no poder é que vamos poder ter aquilo que efetivamente tenhamos direito e possamos de novo ter o ambiente que tivemos durante o PREC. Dizer que as várias experiências que houve de socialismo ao longo do tempo estiolaram, com mais ou menos tempo, estiolaram rapidamente. E praticamente todas elas estiolaram precisamente quando as estruturas organizadas, e eu não sou contra as estruturas organizadas, volto a dizer, admiro bastante, mas quando as estruturas organizadas passaram a substituir os movimentos sociais, não os souberam integrar, não os souberam ter em linha de conta, não souberam aproveitar-se dessa força. Eu não tenho balanços para fazer do ponto de vista sindical. As minhas críticas faço-as aqui e filo-as aqui como faço em qualquer outro sítio aos meus colegas da CGTP, ou as pessoas da organização da CGTP, nomeadamente dirigentes da CGTP da minha área, com que eu lidei e concluído, e por isso faço-lhes as mesmas críticas. O balanço é que temos um grupo de dirigentes muito equistados, muito fechados, muito afastados da realidade do trabalho, e por isso isso leva a que por vezes algumas propostas, algumas situações sejam um pouco mal vistas e mal percebidas pela população. Eu não estou a dizer que dentro da CGTP não existe pessoas a trabalhar nesse sentido. Há uma crítica que eu ouço jovens, peço desculpa, é a minha vez, isto também, a gente também tem que fazer aqui uma certa luta de classes entre velhinhos e coisas. Há uma crítica que eu ouço dos jovens, e o Danilo, por exemplo, é um dos representantes dessa área, a fazer aos movimentos sindicais, que é eles estarem muito agarrados às lógicas sindicais de defesa do emprego, a defesa das remunerações, do emprego, sobretudo a lógica de defesa do emprego, que não corresponde e não responde às questões de quem cujo emprego é uma coisa volátil, não é? e que hoje é e amanhã não é, e há de tender para pior. Vai acontecer isso, pronto, e está a acontecer isso. É uma realidade, é uma crítica que deve ser feita. É uma crítica que não pode deixar de ser feita. Não podem as organizações mais informais, mais junto à questão dos precários, mais junto deste trabalho precário, não pode perder de vista esta organização sindical que existe, do ponto porque é necessária esta organização dos trabalhadores. Se tem que ter outro caráter, se tem que ter outra forma de estar, se tem que ter outra forma de atuar, claro que sim. Claro que sim. Temos bons exemplos no caso do pessoal dos call centers, e por isso parece-me que é um bom exemplo para dar de como é possível organizar um sindicato
a partir de uma situação muito, muito complicada, até do ponto de vista organizativo, quer dizer, e foi possível... Nós inspirámos na ditadura, do género, quando começámos a trabalhar, uns dirigentes iam ao call center distribuir, durante uns anos ninguém sabia quem era a direção. Eu ando aqui no dia a dia como vocês todos, e por isso posso tentar extrapolar como podemos extrapolar todos e podemos falar. Não sei, aquilo que eu vou dizer poderá ser é meramente a minha opinião, não tenho, nem sequer tenho como certa. Eu não acho que tenha havido que haja alguns momentos, é evidente que alguns momentos correspondem, sei lá, o governo do Passos foi uma tentativa clara da direita tentar impor um modelo pela força. Pronto, o PS sabe fazer melhor e está a fazê-lo. Não precisa ter tanta força. Engana mais, conta mais umas histórias, mas está a fazê-lo. Está a fazer rigorosamente aquilo que o Passos Coelho queria fazer. Devagarinho, paulatinamente. O que significa, do meu ponto de vista, e já lá volto atrás, o que significa que as forças que se criaram no PREC e que foram sendo transmitidas, não falo só do pessoal, das pessoas da minha geração, mas que foram sendo transmitidas para as pessoas da geração do Danilo e não só, desculpa, não sei o nome deste pessoal, mas essas forças, é óbvio, e o Francisco, no fundo, que eu sei o nome dele, essas forças é evidente que continuam a criar alguns engulhos, porque senão isto tinha sido mais rápido, senão o Passos podia ter conseguido aquilo que não conseguiu e que foi obrigado a parar em alguns casos, e ele próprio, e noutros casos, quando o governo caiu, enfim, teve que se assistir a alguns recuos termos, depois fora. Por isso, eu não acho que haja eu há bocadinho acho que exprimi isso quando disse que eles trabalham a longo prazo. Por isso, eles vão testando, vão fazendo. Tem uma estratégia, eles têm um programa. O capitalismo português e o capitalismo internacional tem um programa. E por isso vai pondo em prática no dia a dia, vai tentando, e é um problema de correlação de forças. Eu fiquei muito desagradado com a manifestação do 1º de maio, ou seja, GDP, e ontem, por exemplo, sábado, fiquei francamente satisfeito. Claro que se calhar fui induzido em erro por as ruas serem mais estreitas, o barulho ser mais intenso e obviamente alongar. Mas não, fiquei mesmo com a sensação que havia uma outra força aguerrida e mais gente até provavelmente. Não as contabilizei, não tive essa capacidade, mas fiquei até com a ideia que há mais gente na rua. E sobretudo, em relação ao 1º de maio, muitos jovens. Coisa que no 1º de maio eu não vi. Poderão associar agora as questões da participação no 1º de maio às questões, ou a não participação no 1º de maio, às questões ligadas às votações do Orçamento de Estado, que penso que neste momento é claro que aquele orçamento era este praticamente, este é pior, mas quem fez aquele estava-se a preparar para fazer outro igual, logo a seguir, ou outro pior, por isso não foi por aí, e por isso não há. Eu penso que aquela manifestação de sábado mostra-me a mim que há reação, que já começa a haver algum desagrado, que já não é fácil contar a história. A malta já deixou de acreditar que estamos na geringonça. E se calhar até já deixou de acreditar na própria geringonça. Mas começa, eu acho que aquela manifestação deu-me esse sentido. Eu não acho que tenha havido momentos assim, por exemplo, o governo do Passos, sim. O governo 89. Sim, mas isso corresponde para mim a um crescimento da capacidade da direita através de via eleitoral de poder ter as maiorias confortáveis para depois fazer a sua legislação e fazer aquilo que se está a fazer agora, no fundo, que é legalizar as ilegalidades todas, não é? A gente tinha de ter muitas surpresas. E ainda há ter muitas surpresas, ainda há haver aqui alguns que já foram presos e foram detidos e fizeram não sei o quê e depois ainda vão ser reabilitados a posteriori. Quando a legislação alterar e provavelmente com caráter ainda para trás. Eu acho
eu percebo o que estás a dizer, acho que houve esses momentos todos, mas isso correspondeu a momentos em que a direita conseguiu dar um passo mais em frente em relação a um movimento que vem desde 25 de novembro, que se tem vindo a agravar. Sim. Do relato daquela amiga sobre a habitação e sobre o que está a acontecer, estas atitudes criminosas de tirarem as pessoas das casas, e porque o amigo falou no SAL, eu queria voltar ao PREC, que o SAL é o oposto, era o oposto destes exemplos que foram dados agora. Para a gente nova que não sabe, ou que o SAL é Serviço Ambulatório de Apoio Local, e foi um projeto estatal que levou a que fossem construídos em todo o país muitos bairros para pessoas que não tinham casa ou que viviam em barracas, e foi um sucesso imenso. Só que depois veio o 25 de novembro e demorou mais uns meses. Eu penso que em 76 acabou o projeto. Mesmo assim foram feitos muitos bairros, todos eles já diluídos nas povoações, nas cidades, nas vilas. Já ninguém sabe qual é o projeto SAL, exceto os índios da Meia Praia. Os índios da Meia Praia é o único, porque foi um projeto feito numa duna da Meia Praia, portanto sem possibilidade de integração com a cidade, digamos, e ficou um estigma. Mas o projeto era belíssimo e as pessoas participavam. Que é uma coisa que hoje já se perdeu, a gente hoje faz lutas isoladas. Quando muito falamos da nossa comunicação social, mas, por exemplo, juntar 2 ou 3 situações, como, por exemplo, acontecia no PREC e mesmo posteriormente ainda, em que uma fábrica entrava em greve e outras entravam por solidariedade com aqueles trabalhadores, entravam também em greve, desta ou daquela maneira, mas também entravam em greve, isso perdeu-se por completo. É dentro da mesma empresa. Exatamente, isso perdeu-se por completo, e por isso essa noção, isso mostrava uma consciência bastante grande do qual era o interesse dos trabalhadores de uma forma geral. Por isso, deixo este apelo e deixo esta noção que são assim mesmo vocês, a minha filha, por exemplo, tem 24 anos, e vocês que estão aqui, que nos vão permitir um dia dizer, afinal, ao contrário daquilo que eu vejo às vezes, alguns deixamos um triste país, deixámos um triste país para as novas gerações, ou eu sou muito vista, a pessoal da minha geração, e eu digo, não deixámos. Deixámos uma grande experiência, deixámos uma coisa que poucos povos conseguem ter tido, foi a experiência deste movimento imenso, que saiu à rua, que impôs, que conseguiu fazer, que fazia sozinho, e por isso se conseguiu-se organizar. Mas é só mesmo dar os parabéns a quem entrou mais recentemente no movimento. E muito obrigado. Um agradecimento pessoal, porque nós estamos a ser um bocado difícil.